Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: a pessoa faz seus planos, mas quem dirige sua vida é Deus, o Senhor. Provérbios 16, 9. Os abraços de hoje vai para Eva Peron, Mauro Silva, Karina Santos, para Juliara Cassimiro, que sempre está aqui nos acompanhando, Marinete da Silva e Isilda. Um grande abraço para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Andréa não queria acreditar que Helena era viciada em drogas. Então, por que ela não perguntou a Ernesto por que ele jogou fora aqueles comprimidos? Então, ela se apoiou um pouco em Irene quando o médico saía. O comandante estava visitando seu avô na casa de repouso. Irmã Inês, que é a detetive freira, veio correndo para vê-lo e ele pegou seu celular para mostrar a ela uma foto do orfanato, perguntando se o menino da foto e Ernesto Rioja era a mesma pessoa. Ela então disse que achava que não, e se ele pensava que sim, ele disse que precisariam saber mais sobre o outro. Ela disse que descobriria o que podia então ter acontecido com Dona Isabel. Horácio rejeitou completamente a ideia de Pedro ser um viciado em drogas. Ele mesmo fez o teste antes de doar a medula e Horácio conheceu também o pai e irmão. Eles são boas pessoas. Andréa rejeitou isso e Horácio achou que isso era estúpido, enquanto sua filha estava em estado crítico entre a vida e a morte. Em outra parte do hospital, Pedro falou então com Samuel, contando-lhe o que lhe estava acontecendo, que a situação era muito grave e como era doloroso vê-lo em coma. Pedro encerrou a ligação ao ver a enfermeira e ela contou sobre os resultados do exame e a suspeita de interação medicamentosa. Ele disse que isso não era possível da parte dela. Helena não era uma usuária. "Você realmente conhecia sua irmã?" perguntou a enfermeira. E Pedro contou-lhe toda a verdade. Ela concordou em ajudar e receber suas informações. Ernesto e Horácio tiveram grandes divergências sobre uma variedade de questões relacionadas a essa situação, e começa pela negação de informações médicas de Ernesto a outros, o que ele alegou ter o direito legal de fazer. Horácio lembrou que Helena estava se divorciando dele, algo que Ernesto convenientemente ignorou ao dizer que, quando ela voltar a ficar consciente, ele lhe explicará suas ações. Também não gostou da ideia de Horácio ser amigo do pai de Pedro, mas Horácio disse que tinha liberdade para fazer amizades com quem quisesse. Irene observou os dois, mas não parecia ver o que deveria estar vendo. Quando Horácio a olhou, ela disse que só queria que Helena ficasse boa. Horácio saiu para ir ao escritório, deixando Ernesto sozinho com a esposa feliz. Então, ele perguntou a Irene se ela cuidaria de Nico, pois agora ele não confiava em Gabriela. Ela concordou. Ele ligou para casa e Trine contou que Nicolas e Gabriela saíram com uma amiga dela. Ele perguntou quem e ela descreveu Samuel. Ele interrompeu a ligação e disse a André e Irene que Nicolas estava com o irmão do mecânico. Ele perguntou se eles o acompanhariam de volta para casa. Irene concordou rapidamente, mas Andréa queria ficar caso houvesse uma atualização sobre o estado de saúde de Helena. Augustin foi ao escritório de Rosa e descreveu o que aconteceu no apartamento de Pedro e quando viu a ultrassonografia. Continuou dizendo que Gina está com saudades de Pedro, que não a quer, enquanto ele está com saudade de Gina, que a rejeita, e que ele tinha certeza que era seu filho. Rosa sugeriu que ele então esquecesse de Gina, mas ele perguntou como quando ele teria seu filho. Pedro e Samuel conversaram novamente enquanto Pedro ia para o trabalho e Samuel estava no parque. O elemento da droga fez com que Pedro suspeitasse de Ernesto, que ele está certo. No entanto, eles não podiam fazer nada porque não tinham provas.
Samuel olhou para Nicholas e disse-lhe que estava conversando com Pedro. Nicholas queria falar ao telefone com ele. Nicholas perguntou se ele poderia se juntar a eles no parque e Pedro disse que teve que recusar por causa do trabalho. Nico disse que não tinha permissão para ver a mãe no hospital e Pedro disse que precisava se lembrar que ela estaria em casa assim que estivesse bem. Eles encerraram a ligação e Gabriela e Samuel continuaram a brincar com o sobrinho. No terreno, Dona Isabel olhou para os pássaros e falou sobre seu canário e sua empregada. Margarita estava com um deles. Seu filho os amava muito. Seu favorito era os brancos. Seu marido havia lhe dado alguns dias no casamento. Ela repetidamente ficou chateada, dizendo: "Mas o outro não gosta do... e ficou gaguejando. Ele abriu a gaiola e todos voaram para fora. "Quem é o outro?" perguntou então a freira. Dona Isabel se lembrou de um incidente em que o outro a forçou a tomar comprimidos ou ser presa. Ele a obrigou a chamá-la de Ernesto e a dizer que era seu filho amado. "Não posso te dizer", disse ela, "porque se eu contar, ele vai me trancar." Então a freira ficou chocada. Mônica pegou Horácio, que contou o que estava acontecendo. Ela disse que não era possível que Helena usasse drogas. Horácio contou a ela que Ernesto alegou ter encontrado comprimidos em seu guarda-roupa, mas os jogou fora, além da discussão que eles tiveram sobre as informações médicas de Helena. Ele não queria mais falar sobre isso e só queria ir para casa. Gabriela e Samuel levaram Nicholas para casa. Ele ficou feliz depois de uma boa sessão de jogos e correu para Ernesto quando ele saiu da sala. Depois de Ernesto abraçar e sibilar o menino, ele disse que ele deveria ir para o outro quarto dele com a tia Irene, porque Gabriela precisava ir embora. Nicholas abraçou Gabriela e bateu os punhos com Samuel antes de subir, acompanhado por Irene. A atitude de Ernesto não passou despercebida por Gabriela, que o observou enquanto Nicholas subia as escadas. O sorriso de Ernesto desapareceu em um nanosegundo, enquanto ele ameaçava Samuel, dizendo que esta era a última vez que lhe diria que nenhum membro de sua família deveria estar perto de Nicholas. Gabriela tentou dizer qualquer coisa, mas ele mandou que ela calasse a boca. Ele também acusou Pedro de fornecer os medicamentos que os médicos procuravam. Samuel protestou contra a acusação, dizendo que Pedro é um ser humano exemplar e ao contrário de Ernesto, que demonstrou ser do que é capaz. A situação só piorou até que Ernesto ordenou que os dois fossem embora e que nunca mais voltassem. Eles saíram sem dizer uma única só palavra. Ernesto subiu para pedir a Nicholas que lhe perguntasse sobre quando sua mãe voltaria para casa, e Ernesto também tendo que explicar que não pode visitá-la por causa de todos os germes e vírus do hospital. Ele disse que tia Irene ficaria com ele até que sua mãe voltasse e as coisas fizessem então como foram antes. Ele beijou Nicholas e perguntou a Irene se ela o acompanharia para fora. Nicholas pareceu um pouco desconfiado quando ela saiu pela porta. Então, ele voltou a brincar com seus carros. No corredor, ele disse a Irene que precisava da ajuda dela para manter Gabriela e a família Garrito longe de Nicholas. Lógico que ela concordou, dizendo que faria o que for melhor para que eles não sentissem falta de Helena. Ele disse que precisaria ir. Ela deu um beijo de despedida nele como se fosse seu marido. Ele pareceu momentaneamente confuso antes de sair. Ela sorriu discretamente para si mesma. Gabriela ficou satisfeita por Samuel ter colocado Ernesto em seu lugar. Ela não se importou que ele o tivesse insultado, mas estava preocupado com Helena e Nicholas. Pedro conversou com Augustin sobre o que aconteceu. Augustin ficou chocado, dizendo que lhe ocorreu que ela pudesse ser viciada em drogas. Pedro listou a sequência de eventos, concluindo que Ernesto tinha algo a ver com isso. Jimmy ouviu cada palavra e pensou na transação no carro de Ernesto. Irene foi para o quarto principal, ao som de uma música que poderia ser uma história bem assustadora. Olhou em volta e encontrou os brincos de argolas de Helena na cômoda. Ela olhou para eles como se fosse um objeto sagrado, então removeu um de seus botões de pérola para começar a colocá-los. Então, a voz de Nicholas a parou quando ele entrou e perguntou se ela iria ficar com eles. Ela disse que faria coisas que a mãe dele a encarregou.
Ele a abraçou e ela o abraçou de volta. Ele queria sua mãe. Ela disse a ele que tinha que dormir no hospital para poder melhorar. Ele perguntou quanto tempo demoraria e ela disse que não sabia, mas prometeu nunca deixá-lo. Ela então lhe deu um abraço muito maternal. Gabriela contou a Andrea o que aconteceu e, possivelmente, como nós previsivelmente percebemos, Andrea atribuiu isso ao relacionamento de Gabriela com Samuel. Gabriela perguntou por que ela se recusou a ver as coisas ruins que ele fez e Helena com seu ciúme doentio e o que ele pensa e faz com o resultado. Ela também diz à mãe que, se fosse menos insensível, não estaria do lado dele. Andrea respondeu com comentários mais insultuosos sobre Samuel e Gabriela defendeu suas escolhas, dizendo que ninguém tinha o direito de criticar seus amigos ou namorado. A empregada entrou com o dinheiro de uma venda de Andrea e ficou orgulhosa de novo com a perspectiva de ganhar 1 milhão com isso. Horácio e Andrea, ou melhor, Horácio e Mônica entraram no hospital para perguntar sobre o estado de saúde de Helena. A enfermeira Morena olhou a ficha e disse a Horácio que a ordem de Ernesto era que a informação fosse dada apenas a ele. Horácio ligou imediatamente para Ernesto, disse-lhe que quisesse saber alguma coisa tinha que lhe perguntar. Então ele desligou na cara do sogro. Isabel tomou os comprimidos exigindo saber sobre onde estava Margarida. A freira disse que ela estava ocupada. Isabel disse: "Não me diga que ela está jantando com o outro. Como ele poderia então me tornar seu favorito quão mal ele a trata?" "Há algo entre eles?" perguntou então a detetive freira. "Por que você pergunta? Claro que existe. Agora diga a ela que ela deve cuidar dos pássaros." Claro que a freira concordou e colocou ela então na cama, porém obtendo algumas informações extras sobre o que lhe foi contado. Irene se serviu do guarda-roupas de Helene e estava gostando um pouco demais. Ela foi pega pelo pequeno Nicholas novamente, que perguntou por que ela estava usando as roupas de sua mãe. Ela então disse a ele que ia ficar e que não trouxe nenhuma roupa para si. Ele disse que não conseguia dormir e perguntou se poderia dormir com ela. Ela disse claro e pegou a mão dele para conduzi-lo. Ele cheirou o perfume de Helena em sua mão. "Você cheira a minha mãe", disse ele. "Você gosta?" ela perguntou. "Sim, porque eu sinto falta dela." Irene sorriu ao levá-lo para a cama. Trine saiu de uma sala e os observou entrar no quarto de Nicholas. Pedro e Agostinho conversaram sobre como ele não conseguia dormir por não saber como Helena estava. A enfermeira que lhe prometeu informações não estava de plantão. Pedro decidiu ir para o hospital e Agostinho disse que iria com ele. Samuel contou a seus pais sobre a última acusação ultrajante, apontando que as acusações de sequestro contra Pedro foram indeferidas por falta de provas. Diante disso, Ernesto tinha muito a perder, pois Pedro poderia entrar com uma ação por difamação. Pedro suspeitou que Ernesto havia drogado Helena, possivelmente para controlá-la, e não preferir, então, as consequências. Já lá no hospital, Pedro se escondeu enquanto Agostinho abordava uma enfermeira mais velha que não conhecia, apresentando-se como primo de Helena. Quando ela lhe contou sobre as restrições, ele questionou, mas pediu desculpas e voltou a falar com Pedro. Irene ligou então para sua mãe para dizer que ficaria para cuidar de Nicholas por alguns dias. Então escutamos uma música como se fosse filme de terror. Andrea perguntou sobre Nicholas e ela disse que ele não era muito bom. Ele perguntou sobre sua mãe repetidamente. Seu tom de voz era estranho, que Andrea notou mais do que ela poderia ter visto que Irene estava usando pijamas de Helena. Quando ela disse que era responsável por garantir que Nicholas sentisse falta de sua mãe o mínimo possível, ela pediu a Andrea que fizesse uma mala e a enviasse. Andrea concordou, comentando sobre como ela era uma boa irmã. Assim que Andrea encerrou a ligação, alguém então ligou para ela sobre uma reunião de vendas no dia seguinte. Ela entrou no quarto de Gabriela para perguntar se ela queria ir com ela e Gabriela recusou. Andrea previu que lamentaria quando os cheques começassem a chegar.
Gina trouxe o jantar, salmão com vinho branco. A reação de Nelson foi naturalmente comentar o quão caro isso deveria ser. O que fez Gina revirar os olhos e dizer que estava além disso, estava grávida e ansiosa, então por isso. Ele serviu então os filés e ela perguntou sobre Helena e seu acidente. Nelson disse que ela estava na UTI, mas não por causa do acidente, foi por causa de uma interação medicamentosa. Ela se gabou disso até que Nelson lhe disse que Pedro estava sendo acusado de fornecer as drogas. Ela disse que não era possível, mas serviu bem, pois Pedro por se envolver na vida deles. Ela tinha certeza que ele acabaria na prisão. A freira contou à sua irmã sobre sua última descoberta e a outra freira ficou de olho no corredor enquanto ela ligava para Eduardo. Ela contou sobre essa conversa. Ele perguntou quem era Margarita e ela disse que provavelmente era empregada doméstica e estava cuidando dos pássaros. Ele pediu que ela conseguisse mais informações sobre ela, como o sobrenome, para que pudesse então averiguar melhor. Ela agradeceu e encerrou a ligação. Andréa e Gabriela estavam fazendo as malas com as roupas de Irene quando André entrou e viu uma foto de Ernesto. Ela se perguntou o que Irene estava fazendo com aquilo. Gabriela lembrou que isso removerá, porque isso remontava à época em que eram então amigos. Andréa disse, claro, eu esperava que eles terminassem juntos. Bem, você se enganou porque ele se apaixonou por Helena. Mas por que essa foto ainda está aqui? Provavelmente estava por aí. Você não acha que significa mais? Pergunta então Gabriela. Não sei por que isso ocorreu a você. Irene era mais feliz quando eles se casavam e sempre foi incondicional a relação a eles. O que não posso dizer sobre você, hein, namorando aquele sujeito? Incondicional sobre Helena? Sim, mas não Ernesto. Eu não confio nele. Agora, ele está me dizendo que não consigo ver Nicolas, por exemplo, fala Gabriela. Ela terminou de fazer as malas quando Andréa deixou a foto na cômoda e saiu. Jimmy e Zabas falam sobre as fofocas de Jimmy. Zabas diz que eles poderiam usar isso seriamente a seu favor, mas não entrou em detalhes de como. Gabriela disse a Samuel pelo telefone que levaria as roupas de Irene pela manhã e tentaria ver Nicolas novamente. Ele pediu então para acompanhá-la e ela disse que ficaria bem. Ela perguntou se ele sabia que seus pais haviam sido amigos. Ela tinha visto a foto no estádio de futebol. Ele colocou no passado porque seu pai não tinha confessado ser o pai de Pedro. Gabriela se sentiu mal porque foi ela quem contou a ele. Mas Samuel disse que estava tudo bem porque mais cedo ou mais tarde isso seria descoberto. Infelizmente eles não são mais amigos. Pedro chegou tarde do trabalho e explicou que havia parado no hospital, mas Ernesto havia bloqueado o acesso às informações médicas de Helena para todos. Esther perguntou o que havia com ele, perguntou a Pedro se ele estava com fome de enchiladas de frango. Quando ele se sentou e ela serviu a comida, trouxe uma jarra do que deveria ser limonada fresca e disse-lhe que rezaria por Helena. Ernesto voltou de onde quer que estivesse e encontrou Helena, então, lendo na cama. Ele parou por uns segundos e disse a ela que tinha dado a Helena aqueles pijama. Ela se desculpou, dizendo-lhe que não havia trazido roupas com ela. Ele murmurou algo e finalmente disse que não era um problema. Ela se levantou para ir para o outro quarto e ele disse para ficar e que iria para o quarto de hóspedes. Ele desejou boa noite e foi embora. Ela ficou desapontada ao se lembrar de uma conversa com ele quando eram mais jovens, quando ele perguntou se ela estava saindo com alguém e ela disse que estava apaixonada por alguém que estava apaixonado por outra mulher. Ele disse que o homem era um tolo e se soubesse que ela o amava, não poderia ignorá-la. Quando ela estava prestes a falar, Helena apareceu e Ernesto a beijou apaixonadamente. Então ela se afastou alarmada, mas em silêncio. Irene então tocou o travesseiro do outro lado da cama, pegou e o abraçou. Pela manhã, Pedro falou com Edith, uma enfermeira espiã, que lhe disse que não havia mudado desde a noite anterior, mas ela estaria de plantão até as 4 da tarde. Ele disse a Esther e eles se abraçaram. Irene perguntou a Nicolas se ele gostava de seus bolos quentes e ele disse que sim. Ela disse que eles tinham nozes e passas, porque isso era a receita de sua avó.
Ela olhou para Ernesto, que elogiou sinceramente a comida e agradeceu. Ela perguntou o que ele gostaria de jantar e mencionou um prato de frutos do mar que ela costumava fazer. Ela perguntou se ele se lembrava e depois de um momento ele disse: "Claro que me lembro." Uma ou frases depois, Nicholas perguntou se ele poderia ir para seu quarto e Irene disse que sim. Ela disse que estava se lembrando de coisas de quando eles eram apenas amigos. "Não tenho sido a mesma pessoa desde que você se casou com Helena," ela disse. "Sim, você está certa. A vida mudou completamente para mim. Helena está entre a vida e a morte e eu oro a Deus para que ela se recupere. Se alguma coisa acontecesse com ela, não sei o que faria." Irene foi até a cadeira de Nicholas, que estava bem ao lado de Ernesto. Ela pegou a mão dele e disse: "Ernesto, não pense assim," disse ela. "Ela vai ficar bem." "Obrigada por ficar com Nicholas e comigo," diz ele, quase engasgando. "Claro," e ela sorriu. Foi um pouco meio que suspeito essa cena, dando a entender então que esses dois vão ficar juntos mais antes do que nós pensamos. Jimmy foi ao escritório de Rosa para pegar alguns materiais de embalagem e informações. Ele mencionou a fofoca sobre Helena e perguntou a Rosa o que ela sabia. Ela mencionou que Helena tinha dinheiro, que seu marido trabalhava para uma empresa importante e que então possuía um negócio que empregava Samuel. Ele perguntou como se chamava e ela disse que o sobrenome de Helena era Villasenhor. Ele agradeceu e saiu. Andréa estava dirigindo para sua reunião e falou com Horácio. Ela não tinha notícias do estado de Helena e perguntou a Horácio por que ele não ligou. Ele a lembrou de que Ernesto cortou todas as outras pessoas dessa informação e perguntou sobre Gabriela. Andréa contou-lhe sobre esse assunto e ele disse: "Ele está louco? Aquele imbecil. Não entendo por que você e Irene estão do lado dele." Andréa riu. "Quer que eu explique isso para você? Já se passou muito tempo desde que tivemos qualquer felicidade. Então, você não pode falar comigo sobre tomar partido. Você deveria estar do meu lado. É sobre a nossa filha," fala então o homem. Não sinto-me próximo dela. Se não o fizer, o problema é seu." Ela então encerra a ligação bem chateada. Gina ligou para Rosa à procura de Pedro e Rosa disse-lhe que ia buscar algumas informações. Ela conseguiu o endereço da loja com ela. Horácio pediu a Mônica que ligasse para o Austin, porque precisava falar com Rodrigues. O contador entrou, não conversou com Horácio sobre um cheque para Edume que trazia sua assinatura. Ele não reconheceu o nome da empresa, então o contador disse que alguém deveria ter falsificado sua assinatura. Ele entregou a pasta. Assim que viu a fotocópia, percebeu que Andréa deveria ter feito isso. Gina esperou Pedro do lado de fora da loja apenas para provocá-lo sobre os supostos problemas com drogas de Helena e o que Ernesto poderia fazer. "Você tem que ficar longe dessa família," disse ela. "Obrigada, mas não vou," disse ele ao entrar na loja. Gina sorriu enquanto se afastava. Gabriela trouxe a mala de Irene para a casa de Helena. Quando Irene o pegou, Gabriela disse que ia ver Nicholas e Irene a impediu. Quando ela finalmente disse que Ernesto a colocaria no comando de sua casa, ela não iria contradizer suas ordens. "E Ernesto não quer você aqui?" "Isso é tolice, você não precisa prestar atenção a isso," fala Gabriela. "Mas isso não. Ernesto me responsabilizou por sua casa e seu filho e ele não quer que você o veja," fala Irene. "Você ficou louca?" rebate então Gabriela. "De jeito nenhum," disse Irene em voz que sabemos que ela tem. "Eu não quero brigar com você. Seria melhor se você fosse embora." "Eu não acredito nisso," fala Gabriela. "Você está apoiando Ernesto contra sua família?" Irene diz: "Gabriela, não quero discutir." Então, Gabriela desistiu frustrada e foi embora. Quando Pedro estava saindo da loja, Edith liga para ele com a boa notícia de que Helena estava muito melhor e sem então a desintoxicação causada por drogas. Pelo menos é uma boa notícia para Pedro, que logo em seguida se espalhará para todos essa informação. Essas são as informações dos próximos capítulos de Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, eu vou te atualizar sobre tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência e fiquem todos com Deus. Após seu espetacular acidente, Helena acorda do coma e o primeiro que ela vê é Pedro.
A enfermeira chamou Pedro no celular para avisar que Helena já está bem melhor. Então, ele fica super feliz e conta isso a Horácio por telefone a caminho do hospital. Enquanto isso, Ernesto aprende a mesma coisa, mas com um médico responsável. Feliz porque ninguém desconfia do que ele fez. Bom, ele não sabe o que o Pedro fez, né? Então, Ernesto vai ver Helena, que ainda está em coma. Ele diz que espera que ela não tenha sequelas, já que não quer interná-la como a sua querida mamãe. Mais tarde, Ernesto diz a Horácio que Helena está melhor e pede desculpas pelas brigas que eles tiveram e garante que já deu ordem no hospital para que façam relatórios. O homem, claro, não revela que Pedro o contou então primeiro que Helena está fora de perigo. Por outro lado, Horácio descobre que Andréa falsificou um cheque dela. Então vai confrontá-la lá na sua casa e garante que pode colocá-la até na cadeia. Enquanto ela representa um drama para ele, garante que vai pagar, ele se retrata. Irene, vamos para o que ela vai se declarar. Enquanto isso, Irene quer conquistar o amor de Ernesto e de Nicolas também. Então ela prepara um prato delicioso para eles. Mais tarde, o homem diz à cunhada que está preocupado com o que acontecerá quando Helena acordar. Ernesto garante que talvez o melhor seja ele deixá-la ir. Claro que Irene aproveita para dizer que ele merece alguém que o ame e até lhe deu uma massagem. Ela fica pensando que ele teve tecido dela, então ela faz a dita massagem. O estranho é que no dia seguinte, Nicolas conta a Irene que seu pai lhe disse que seus pais biológicos não o amavam, mas ela tenta, sem sucesso, convencê-lo de que não é assim e que seu pai o ama. O que ela está querendo fazer? Criar um ninho de amor para Helena e Pedro, e assim eles poderiam ficarem juntos e Ernesto ficar livre para ela. Em um outro assunto, o comandante Rubles conversa com uma psicóloga e ele diz que o outro só está na cabeça de Dona Isabel. Apesar disso, o policial e a novata Inês concordam em continuar descobrindo quem na verdade é Margarita. Além do mais, o pai do comandante entra na missão e ele é quem fala com Dona Isabel. Isso revela a ele que o sobrenome de Margarita é Hernandes e que ela é de Zacatecas. Além disso, que seu filho é bom, mas o outro não é. Então o mestre diz isso ao novato. Lá no hospital, o médico informa a Ernesto, Andréa e Horácio, esses dois, aliás, que tiveram um contratempo. Porque ele chegou com Mônica, tudo ruim. Então, vão ter que tirar o respirador de Helena e logo ela vai acordar. Por sua vez, Pedro descobre o mesmo graças à sua aliada enfermeira. Imediatamente, ele é transferido para o hospital e os responsáveis gerentes o deixam ver Helena. Lá, enquanto ele diz a ela que o ama, ela acorda igual uma bela adormecida. Pedro tenta acalmar sua amada Helena, que ela está assustada, e então a enfermeira chega e pede que ele vá embora. Imediatamente o médico aparece e garante à senhora que em pouco tempo ela vai ficar bem. Em outro assunto, Domingos acidentalmente descobre as fotos dele com Horácio no escritório de Nelson. Super bravo, ele sai para encontrar seu, entre aspas, amigos, para reclamar de ter causado um problema com Esther. O pai de Gina se defende dizendo que só queria ajudar Esther, mas Domingos não se acalma e a amizade acaba novamente. Cinicamente, Nelson vai procurar Estherzinha para ajudá-lo e só faz com que seu amigo se aborreça e desista da oficina. Mais tarde, será que Horácio é chantageado? Vou te contar. Ernesto chega em seu escritório e abre o envelope que Jimmy lhe havia deixado com uma folha em que o traficante de máquinas ameaça revelar a todos que foi ele quem deu a droga a Helena. Exatamente quando ele está ganhando coragem, Ernesto recebe um telefonema no qual é informado que Helena acordou. Ele corre para avisar Horácio e os dois vão para o hospital. No caminho, o homem conta para Gabriela, que conta para Andréa, que Helena acordou. Quem fica eufórica com tudo isso é então Gabriela, que só quer o bem de sua irmã.
Andrea também liga para Irene e conta a boa notícia. Ela fala imediatamente com Pedro, que revela que já sabia que Helena acordou porque ela estava com ela. A mulher garante a ele que apoia seu relacionamento com a irmã. Isso até porque ela tem um interesse por trás, né? Irene, claro, quer que Pedro e Helena fiquem juntos para que ela finalmente tenha Ernesto. Será que ele cumprirá a sua missão em poder ficar com sua amada, deixando o caminho livre para então Irene? Vejamos agora nos próximos capítulos.